Bom dia, paz do Senhor, eu sou a missionária Ivailza Marques e esse é o nosso Manhã com Palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, é muito bom ter você aqui e eu te convido, se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal, faça isso. É muito bom ter você aqui na minha companhia. Deixe seu gostei, deixe aquele joinha legal, certo? Comente, compartilhe com seus grupos. Incentive outras pessoas a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro. Você sabia que quando você lê a Bíblia, logo que você levanta, você fica mais bonito? A sua saúde melhora? Ah, não sabia? Não experimentou isso ainda? Eu te convido a experimentar, lendo e meditando no Evangelho de Mateus. É a nossa leitura esses dias, nós estamos lendo esse Evangelho tão abençoador e que nos traz tanta informação. Hoje nós estamos no capítulo de número 4, certo? Já compartilha com alguém, já manda para os seus grupos, abençoe essa pessoa, seja canal de bênção na vida dessa pessoa. Eu quero orar nesse momento pedindo ao Senhor que continue conosco, nos abençoando e agradecendo a Deus pela noite de sono e pelo privilégio que temos de estar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te glorificar, Senhor, te pedir perdão pelos meus pecados, meu Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, dá-nos uma bênção especial no dia de hoje. Abençoe a vida de cada um que está aqui comigo nesse devocional, nesse Manhã com Palavra, Senhor, nos alimentando com a tua verdade. Senhor, estenda as tuas mãos, dá, Senhor, saúde àqueles que estão precisando, visita os hospitais, as clínicas, os orfanatos, Senhor, estende as tuas mãos e continua abençoando a nossa nação. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, continua conosco. Amém. Vamos ler então, nós já estamos no capítulo de número 4. Vamos lá. Capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso. Se não, bote fone de ouvido, bote no Viva Voz, eu vou ler para você, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, o capítulo 4 tem um títulozinho aqui que fala a tentação de Jesus, é a Bíblia Pentecostal. Na Bíblia de aplicação pessoal, o títulozinho é Satanás tenta Jesus no deserto. Vamos lá. Então diz assim, vou ler aqui na Pentecostal que tem uma letra maior e aí ajuda a enxergar melhor, tá bom? Vamos lá. Estão pronto? Então vamos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aí nós vamos para o versículo 12, que fala de Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz,
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Olha que coisa maravilhosa este capítulo de número 4. Ele fala, porque o capítulo 3 falou do batismo de Jesus por João Batista. E assim que ele sai da água, a reunião da Trindade. A voz de Deus Pai falando do Deus Filho e o Espírito Santo pousando sobre ele. Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Porque quando Jesus é batizado, aí o diabo vem e tenta Jesus. E veja que esse capítulo vai dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, porque tinha alguma coisa a ser feita, ser tentado pelo diabo. Talvez tenha sido uma maneira, a gente olha assim e pensa assim, mais uma vez Satanás ia ser, o que a gente diz, passado vergonha. Porque quando Jesus é conduzido e o diabo tenta Jesus, vai oferecendo coisas, e Jesus não faz briga. Jesus não diz assim, você foi jogado de lá, você era de lá, você sai. Não, ele não faz discussão. Ele faz o quê? Ele vai respondendo. Quando o diabo diz, manda que essas pedras se tornem em pães, porque Jesus estava com fome, ele aproveitou. Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo não ficou satisfeito, transporta ele para a cidade santa. Lá no pináculo do templo ele tenta de novo. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí ele usa o que está escrito. Olha só, ele diz, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus diz, também está escrito, olha só, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que exemplo maravilhoso, não discuta, não perca seu tempo, estude a palavra de Deus, tenha a sua resposta baseada na Bíblia, a palavra de Deus. Seja orientado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você tem Jesus no seu coração, você tem o Espírito Santo que foi prometido para nós. Evite discussões desnecessárias. E aí a gente encontra aqui que Jesus vence isso aqui. Porque no versículo de número, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que é o que nós estamos lendo nesse manhã com a palavra. No versículo 10, no 9, o diabo diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Era a última cartada. E Jesus responde, vai-te, Satanás. Porque está escrito, sempre com a palavra, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, sabe o que aconteceu? Jesus vence aquela batalha. O diabo o deixou. E aí chegaram quem? Os anjos e serviram a Jesus.
Isso é maravilhoso, a gente ler e a gente meditar na palavra de Deus. E aí, Jesus tem uma missão. Aí, a partir do versículo 12, nós vamos encontrar Jesus na Galileia, encontrando os que seriam seus primeiros discípulos. E o interessante é que Jesus chega ali, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, porque aí, nesse período agora, João já estava preso. Voltou para a Galileia e deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon. Mas tudo isso era para que se cumprisse a profecia. E aí, diz aqui, o versículo 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Quem é que pregava no deserto dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus? Quem pregava a respeito do arrependimento? João Batista, que batizou Jesus. E agora Jesus começa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que estavam fazendo o quê? Trabalhando. Jesus olha para eles, observa e diz, eles eram pescadores, eles estavam trabalhando, lançavam as redes ao mar. Disse-lhe, vinde após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles imediatamente seguiram Jesus. Lá na frente, Jesus encontra quem? Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estava trabalhando com seu pai, consertando as redes. Simão Pedro e André estavam lançando as redes. Tiago e João estavam consertando as redes. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E Jesus ia percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Isso é maravilhoso, porque Jesus, ele começa a montar o seu ministério, seus discípulos que iam seguir a ele e que depois iam continuar falando de Jesus. Então, essa foi a leitura do capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, que nós estamos meditando nesses dias. É maravilhoso isso, porque o Senhor, ele é o Senhor que cuida de cada um de nós. O versículo 23 desse capítulo 4, o versículo 23 do capítulo 4 diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. Olha que ministério maravilhoso. Ele desenvolveu um poderoso ministério de pregação e frequentemente ensinava nas sinagogas. Isso é maravilhoso, isso nos incentiva a continuar estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus a cada dia, nos alimentando e seguindo o exemplo de Jesus. O versículo 25, que é o final desse capítulo 4, diz assim, e seguia uma grande multidão. Por quê? Porque quando as pessoas eram sendo curadas e a conversa ia passando e a multidão ia acompanhando Jesus. Por quê? Porque precisavam receber alguma bênção. E aqui, diz assim, e seguiu uma grande multidão da Galileia de Decápolis. A Decápolis era composta de 10 cidades gentílicas a leste do mar da Galileia, que se associaram com a finalidade de melhorar suas atividades comerciais e garantir defesa mútua. Lá falava-se muito a respeito de Jesus. Por isso, tanto judeus como gentios percorriam grandes distâncias para ouvi-lo. A conversa foi se espalhando. O local era um local de comércio, de pessoas que trabalhavam, mas de pessoas também que estavam precisando serem abençoadas através de Jesus. Jesus fazia milagres e Jesus continua fazendo. Que essa palavra continue no seu coração. Medite. Se você não acompanhou desde o primeiro capítulo, volta aí os vídeos que tem desde o capítulo 1 de Mateus. E nós finalizamos hoje
o capítulo de número 4. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos amanhã com o capítulo de número 5, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe e não esquece de deixar o seu gostei. Deus abençoe sua vida e sua família.